Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã de domingo com a leitura da palavra no Salmo de número 16. Amém? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas nossas tribulações. Senhor, eu tenho plena certeza que o Senhor conhece todas as tribulações pelas quais nós temos passado. Eu tenho plena certeza que o Senhor é soberano, que o Senhor reina soberanamente de eternidade a eternidade, e nada fugiu ou jamais fugirá do seu controle. Nós somos teus, Senhor. Nós estamos nas tuas mãos. Nós pertencemos a ti, quer para a vida, quer para a morte. E nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estarmos na tua presença, para te louvar, para te adorar, para te bendizer, independentemente das circunstâncias que estão acontecendo, independentemente das tribulações que todo mundo tem passado nesses dias. Senhor, mais uma vez, neste momento de culto, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o teu povo te adore, que o teu povo te louve, que o teu povo engrandeça o teu santo nome nesta manhã de domingo mais uma vez. E que o teu Espírito Santo conduza os louvores, as adorações, as orações e as palavras que serão ditas nesta manhã de domingo, nesse culto mais uma vez. Eu oro agradecido desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por mais, Senhor, um culto, mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, em sua presença, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te exaltar, Senhor, para ouvir, Senhor, da tua palavra, Senhor, para termos um momento de intimidade, Senhor, de liberdade, Senhor, para nos mergulharmos em sua presença, Senhor. Nós pedimos que conduza, Senhor, esse culto, nós pedimos que conduza esse louvor, que conduza a palavra que vai seguir, Senhor, para que, Senhor, tudo seja para a sua honra, para a sua glória, Senhor, para que tudo seja conforme a tua vontade, o teu plano, Senhor, e para que tudo, Senhor, agrade o seu coração. Senhor, nós queremos te exaltar, nós queremos, Senhor, te honrar, nós queremos te glorificar. Senhor, então tire tudo que é nosso, Senhor, e deixe
um coração quebrantado, um coração empenhado, Senhor, rendido em louvor, em adoração. E, Senhor, disposto a buscar o Senhor e a conhecer mais o Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos para este momento, Senhor, que este momento não seja apenas um momento de louvor e adoração qualquer, mas um momento para engrandecer o Seu santo nome, Senhor, e para conectarmos de uma forma mais próxima, mais íntima com o Senhor, com Sua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém.
o seu descer na terra como é o céu. Deixa o seu
falando conosco neste culto. Senhor, então agora conduza a palavra que vai seguir, Senhor, com sabedoria, Senhor, com direção, para que toda palavra que saia seja da tua boca, do teu coração. Senhor, que nada seja, Senhor, do meu coração, que nada seja, Senhor, conforme a minha vontade, que nada seja o que eu quero falar, mas tudo, Senhor, o que o Senhor quer falar para nós essa manhã, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos e nos oramos. Amém. A graça e paz do Senhor. Estou aqui hoje para compartilhar a palavra, como fui pedido pelo pastor, e quando ele me pediu, eu fui refletindo, falar com Deus, querendo entender qual seria a palavra para compartilhar, e eu senti muito forte no coração para estar compartilhando sobre oração, que é um assunto que a gente tem conversado no Ministério dos Jovens, e uma palavra, um assunto tão relevante para nossas vidas em todo momento, claro, mas neste momento de pandemia, neste momento onde nós estamos reduzidos totalmente para uma situação, uma condição em que nós não temos mais o que fazer além, a não ser orar. Senti muito no meu coração para estar compartilhando sobre esse tema, esse assunto, que estamos em um momento que realmente não tem o que fazer além de tomar cuidado com nossas vidas e com nossos próximos. Nós só podemos orar. Então é muito importante que nós entendamos sobre oração, o que é, como que eu deveria orar, esse tipo de coisa. Como eu falei, é uma coisa que a gente tem conversado bastante nos jovens, e eu queria trazer para compartilhar com vocês hoje também. Primeiramente, eu queria olhar qual é o propósito de oração, e eu tenho definido, nas minhas preparações, como 3 pontos diferentes, 3 coisas diferentes. Primeiramente, e tem que ser primeiramente, tem que ser a primeira coisa, e tem que ser prioridade. Então, primeiro propósito de oração é relacionamento com Deus, é conhecer a Deus. E isso tem que vir primeiro, porque as outras coisas seguem disso. Mas nós temos que começar da base, do fundamento, em relacionamento com Deus, da forma que nós temos que começar com qualquer pessoa. Quando nós chegamos a conhecer alguém pela primeira vez, a primeira conversa que nós temos com alguém, mesmo sem casos extraordinários, a gente tem um pouco mais de guarda, um pouco mais de privacidade, às vezes um pouco de vergonha. A gente não tem uma conversa muito detalhada. Mas depois da 20ª conversa com a pessoa, geralmente nós já estamos abrindo mais, nós já estamos sem vergonha, com menos vergonha, nós já abaixamos a guarda um pouco, nós já começamos a conversar coisas com mais intimidade e liberdade, mais conforto. E a mesma coisa com Deus. Não da parte dele, porque da parte de Deus tudo está pronto, mas da nossa parte. Mesmo que nós achamos que às vezes, eu não tenho vergonha com Deus, eu não preciso ter, a gente sabe que não precisa ter, mas como qualquer relação, a gente precisa criar e cultivar e crescer, construir uma relação que não é assim do nada. Então a gente precisa cultivar e cuidar do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer a Ele mais, nós precisamos, através de um processo, que oração fica no centro desse processo, nós precisamos conseguir abaixar nossas guardas, perder nossas vergonhas, sentirmos realmente confortáveis na presença de Deus para falar com Ele sobre qualquer e toda coisa. Então, nós precisamos orar para termos um relacionamento com Deus e para crescermos
no nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma que um amigo, né, humano, que mesmo que eu tenha uma relação muito boa, uma intimidade e tudo, se eu passo muito tempo sem falar com ele, sem ver ele, geralmente quando eu volto a conversar, quando eu vejo a próxima vez, vai ter um pouco mais de frieza de novo, vai ter um pouco mais de vergonha, às vezes um pouco de guarda que foi montado de novo. Mesmo que seja rápido, a gente tem que quebrar isso de novo. Então, isso é para falar o quê? A importância de ter frequência nas nossas conversas com Deus, nossas orações, porque uma relação saudável e boa, um relacionamento assim, com intimidade, liberdade, isso não precisa só de uma construção, mas precisa de uma constância, uma frequência, para ser realmente íntimo, saudável, né, e profundo. Então a gente precisa orar para termos um relacionamento bom e profundo, íntimo com Deus. Seguindo, né, a partir de intimidade com Deus, nós conseguimos o que eu coloquei como segundo propósito, que é ouvir de Deus, é receber instrução. Porque não adianta a gente ter um relacionamento com Deus se nós não conseguimos discernir aquilo que Ele quer para a nossa vida, porque nós precisamos viver a vontade dEle para a nossa vida. Senão não faz sentido, não tem propósito. Então a gente precisa discernir, ouvir de Deus, receber a instrução de Deus. Mas da mesma forma que eu provavelmente não vou seguir ordem, ou orientação, ou pedido, né? A solicitação de alguém que eu acabei de conhecer ou que não tem muita intimidade. Então, da mesma forma com Deus, eu preciso daquela intimidade, eu preciso daquele relacionamento para existir uma confiança, né? E acima de tudo, ter uma fé que me leva a seguir aquilo que Deus fala para mim, aquilo que Deus coloca na minha vida, revela para a minha vida, como vontade, como plano, como direção e caminho. Então, através, a partir de um relacionamento bom e uma intimidade com Deus, que eu posso começar a ouvir dEle, a receber a instrução dEle e a cumprir aquelas instruções na minha vida, realizar os planos dEle na minha vida. E o terceiro, propósito que eu coloquei de oração é permitir uma mudança em nós. Vamos elaborar. Quase sempre quando nós oramos, nós pedimos alguma coisa para Deus, nós falamos de pedidos de oração, Ótimo quando nós oramos só para agradecer, mas muitas vezes, a maioria das vezes, nós pedimos alguma coisa e isso não está errado. Só que nós temos que entender o que realmente é esse processo. Por quê? A vontade de Deus não pode ser mudada, muito menos por nós. Então, minha oração, meu pedido, nunca, jamais vai alterar a vontade ou o plano de Deus. Deus não é suscetível. Estava vendo uma pregação do Paulo Júnior que ele fala isso. Deus não é suscetível. Então, Ele não faz as coisas por causa da nossa necessidade. Ele não faz as coisas por causa do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso querer. Ele faz as coisas somente conforme a vontade dEle. Então, tudo é feito pela vontade, conforme a vontade de Deus. Tendo isso em consciência, então, por que eu peço alguma coisa em oração? Se minha oração não vai mudar alguma coisa. Vamos lá. Eu tenho estudado muito, lido muito, procurado, refletido, orado, conversado com Deus sobre isso, e eu cheguei em um entendimento, que é o seguinte: nós usamos a palavra pedir, pedir de oração, solicitar alguma coisa, pedir que Deus faça alguma coisa. Só que eu sei que isso não vai mudar alguma coisa que já foi decidido, que já é
ou da vontade de Deus ou não. Não importa a força, né, a convicção da minha oração. Não vou mudar a vontade de Deus. Não vou mudar a vontade, não vou mudar o agir, não vou mudar a resposta dele. Mas, quando eu peço alguma coisa em oração, eu estou criando uma condição. Vamos usar um exemplo, uma analogia. Quando um barco grande, né, transportador, está carregando né, produtos de alguma coisa, importando, exportando de um país para o outro. Quando ele chega no país de destinação, né, no seu destino, precisa atracar ou em porto, em cais, alguma coisa assim, alguma estrutura. Sem porto, sem cais, sem estrutura para receber o barco, não consegue atracar e não vai ser entregue aquilo que está sendo carregado e transportado pelo barco. Então, a condição que é necessária para que aquela entrega seja feita pelo barco para o país, para o lugar, é a presença de um porto, é a presença de um cais, uma estrutura. Da mesma forma, nós precisamos de estrutura, de condição para receber as coisas de Deus. Podemos considerar, usando esse exemplo, que o barco esteja carregando alguma coisa de Deus, alguma coisa que Deus está nos dando. E nós somos o país de destino. Quando aquilo que Deus tem para a nossa vida chega batendo na porta, nós não temos uma condição, uma estrutura, um cais, um porto para receber, não tem como receber. Então, da mesma forma, nós precisamos criar uma condição para receber tudo que Deus tem para a nossa vida. E oração é chave nisso. Nós, quando nós pedimos em oração, nós estamos fazendo várias coisas. Que nosso pedido em oração, primeiro, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Nós reconhecemos em pedir alguma coisa que nós precisamos dele para aquilo. Então, nós reconhecemos a dependência de Deus. E nesse processo, quando nós pedimos de coração, oramos de coração, verdadeiramente, nós estamos jogando para o lado nosso orgulho, nossa arrogância, nossa independência, falando assim: Deus, eu preciso de você para isso. Então, neste momento que nós destruímos as barreiras de orgulho, arrogância e independência, isso faz parte da construção da nossa condição para receber de Deus. Também, quando nós pedimos para Deus, nós estamos declarando, através da nossa oração, do nosso pedido, nossa confiança nele, né? Ou melhor, nós estamos declarando nossa fé. Quando nós pedimos em sinceridade, nós estamos fazendo uma declaração de fé, porque nós estamos falando assim: se eu estou pedindo isso é porque eu tenho fé que Deus tem como me dar isso. Então, na verdade, nosso pedido de oração não é um pedido que eu pedi e Deus vai me dar por causa que eu pedi. Mas é que quando eu peço, em reconhecimento da minha dependência de Deus, em declaração da minha fé, eu crio uma condição, uma estrutura para receber de Deus. Isso vai junto, né, com nosso relacionamento com Deus e nossa fé, que vai sendo construído e fortalecido através de oração. Então, eu entendo que eu preciso de uma condição para receber as coisas de Deus na minha vida. Da mesma forma, posso, né, considerar que eu preciso de uma condição, uma certa condição, uma estrutura, para que as coisas deem certo na minha vida.
né, nós entendemos, nós falamos que Deus não nos castiga, Deus não causa mal na nossa vida diretamente, mas que nós, quando nos afastamos de Deus, nós fechamos as portas para receber as coisas boas, nós abrimos as portas para receber as coisas ruins, para viver e passar pelas coisas ruins. Então nós precisamos abrir as portas e criar essa condição na nossa vida, para continuar recebendo as coisas de Deus, para ter uma conexão constante e forte com Ele. Então nós entendemos a importância de oração, os propósitos de oração. E falando disso, né, falando de condição, vamos entender como que ora. E é muito simples. O melhor exemplo, né, dado na Bíblia é Jesus ensinando aos discípulos, né, a oração de Pai Nosso, que é uma das orações mais simples, mais curtas que tem. Quase toda vez que nós oramos, né, hoje em dia, é maior que a oração de Pai Nosso, que é a oração que o próprio Deus, o próprio Jesus ensinou aos discípulos. E essa oração de Pai Nosso não é uma regra firme, rígida, que nós temos que usar exatamente as mesmas palavras, tem que durar exatamente o mesmo tempo, tem que falar exatamente as mesmas coisas, não. A oração de Pai Nosso serve como uma base, uma orientação de oração, para a nossa oração, uma guia, um fundamento, a estrutura de oração. Aí eu fui, né, olhar, e claro, tem, né, pregações inteiras que podem ser dadas sobre essa oração de Pai Nosso, mesmo sendo tão curta, tão simples. Mas eu não vou olhar em tanto detalhe, mas eu vou olhar uns elementos que foram revelados para mim nessa oração. Então fala, né, estou lendo a versão de Lucas, no capítulo 11, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Muito curto, muito simples. Vamos lá, né, para olhar os elementos que eu identifiquei, né, que eu entendo que sejam base para nossas orações, elementos importantes, né, que fazem parte até da condição de oração. Ele começa, Pai, uma palavra, mas representa tanta coisa, porque o Jesus está ensinando aos discípulos a orar em intimidade. Pai é uma coisa, quando nós estamos falando com alguém com intimidade, muitas vezes nós vemos as pessoas que vão começar uma oração, em algum momento da oração, é Pai Celestial, nos saltos, belíssimo, grandíssimo, e vai, né, soltando da língua todos os adjetivos de elogio que consegue pensar. Eu não estou falando que não deveríamos exaltar a Deus, mas isso não é o que Deus quer da nossa oração, porque quando nós fazemos isso, nós colocamos Deus longe de nós. Nós precisamos de intimidade na nossa oração, para que seja realmente uma conversa dentro de um relacionamento entre pai e filho, entre amigos. E fala, né, em Mateus 6 sobre, né, as pessoas orando para aparecer, fazendo teatro, orando de certa forma errada. Não, nossa oração não precisa ser complicada, não precisa ser teatro. Nossa oração precisa ser humilde, simples e íntima. Na simplicidade, nós também conseguimos ter intimidade. Não precisamos revestir nossa oração de palavras bonitas. Nós precisamos orar com sinceridade no coração, em intimidade, entendendo que estamos orando para o nosso Pai. Então, elemento primeiro que nós temos, que é essencial, não é que temos que começar nossa oração falando Pai, mas é que nós temos que ter um espírito de intimidade na nossa oração, mesmo que não seja nas palavras, mas que seja no nosso coração, na nossa intenção em orar.
O segundo elemento que nós temos, já na segunda palavra, santificado seja o teu nome. Embora nós precisamos ter intimidade e simplicidade, nós temos que reconhecer quem é Deus. Nós precisamos, sim, exaltar a Deus. Então, santificado seja o teu nome. Estamos reconhecendo, Jesus está reconhecendo quem é Deus, que não é só o Pai. Ele é Deus, Senhor, perfeito, santo. Então, na nossa oração, no nosso espírito, nossa intenção na oração, nós temos que entender, reconhecer dentro de nós ou através das nossas palavras quem é Deus, que Ele é grande, que Ele é digno, que Ele é santo. O terceiro elemento são os pedidos. E não simplesmente por ser pedidos, mas como nos falamos sobre a condição que nós criamos. Em pedir para Deus, nós estamos reconhecendo a nossa dependência. Nós estamos declarando nossa confiança, nossa fé. Então fala, perdi aqui, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E nós entendemos que esse pão cotidiano não é simplesmente um pão de alimentação feito de trigo e água. Pão cotidiano são as coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. São as coisas que realmente necessitamos para viver. E nós estamos falando nessa oração, Deus, me dá essas coisas. Então nós estamos reconhecendo a nossa dependência para viver. Nossa dependência de Deus para sobrevivermos e vivermos. Então nós estamos declarando, nós estamos confiando nas mãos dele, que nós vamos ter tudo que nós precisamos, que ele vai suprir tudo que nós precisamos, nosso pão cotidiano, né? Então tem isso, e tem a humildade nisso. Isso é muito importante. Nós não podemos chegar em Deus com arrogância, com orgulho. Ele abomina isso. Precisamos sempre de humildade na nossa relação com Deus e com as pessoas. Então, mais uma vez, reconhecendo nossa dependência, entregando as nossas necessidades, a nossa confiança, a nossa fé a Ele, isso é uma demonstração de humildade no coração. E nessa oração de Pai Nosso também nós vemos um alinhamento das vontades de Deus e nossa. Ele fala assim, venha o teu reino. E eu entendo que isso seja que é uma instrução que na nossa oração, na nossa conversa com Deus, nós temos que estar querendo e convidando a manifestação do reino de Deus na nossa vida. E o estabelecimento, a manifestação do reino dos céus na nossa vida é a vontade de Deus. Então nós estamos alinhando nossas vontades quando nós pedimos isso com um coração sincero e humilde. Estamos falando assim, Deus, o Senhor quer isso e eu também quero isso, então estabeleça seu reino na minha vida, aqui na terra, que seja como no céu. Então nós vemos a oração de Pai Nosso não é uma regra rígida para seguir toda a palavra em oração e tudo, não, é uma base que serve para mostrar para nós o que uma oração precisa ter intimidade, simplicidade, precisa ter reconhecimento de quem Deus é, precisa ter reconhecimento da nossa dependência de Deus, uma declaração da nossa fé, humildade, precisa ter um alinhamento de vontades. Então é por isso que eu sempre procuro, e eu não estou falando que eu oro mais bonitinho que ninguém, mas eu tenho procurado sempre orar para Deus, não pedindo que isso ou aquilo aconteça, mas se for conforme a sua vontade, que seja feito. Às vezes eu até falo assim, eu espero que seja conforme, eu espero que seja a sua vontade também, Deus. Mas se não for, então esquece. Nós precisamos alinhar nossas vontades com Deus, com a vontade de Deus.
Então, são todas condições para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa oração, para a nossa conversa, nosso diálogo com Deus. São condições para a oração e nossa oração cria uma condição para receber as coisas de Deus. Então, o tema de tudo isso, que estamos falando dessa palavra, é condição, é cultivarmos uma condição na nossa vida para Deus, para nossos relacionamentos com Deus, para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Essas condições que são para incluir esses elementos que Jesus deixou como orientação para a nossa oração. Precisamos incluir esses elementos na nossa oração, na nossa conversa com Deus. Nós precisamos ter persistência e convicção de coração quando nós pedimos as coisas. Não é pedir uma vez que pronto, eu criei uma condição. Eu preciso, aquilo que eu realmente estou pedindo, aquilo que eu realmente entendo, seja uma promessa de Deus para a minha vida, aquilo que realmente seja conforme a vontade de Deus para a minha vida, que realmente esteja orando e pedindo. Então, eu tenho que ter convicção no meu coração daquilo. Convicção no meu coração e persistência em minha oração. Porque não é porque eu pedi uma vez que vai acontecer ou que vai mudar alguma coisa em mim. E muito menos em Deus. Que nunca vai mudar alguma coisa em Deus. Mas já com esse entendimento que minha oração vai começar a cultivar e modelar a minha condição, tem que entender que isso é um processo, que às vezes é mais rápido, às vezes é mais demorado. Persistência e convicção no coração são condições essenciais para a nossa oração. Preciso entender também que sejam nossas orações e nossos pedidos pelos motivos corretos. Que não adianta eu pedir alguma coisa bonitinha, eu pedir alguma coisa em intimidade com Deus, eu pedir alguma coisa sentindo muita convicção no meu coração e persistência, e não vou desistir desse pedido. Se eu não primeiro me perguntei se aquilo que eu estou querendo, que eu estou procurando, que eu estou pedindo, será que realmente isso cabe dentro da vontade de Deus para a minha vida? Eu já refleti sobre isso. É possível que não seja conforme a vontade de Deus, e é possível que o meu motivo de querer aquilo seja correto. Em Tiago 4, versículo 3, fala: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Não adianta pedir as coisas de Deus. Não importa a força, não importa a convicção, não importa a persistência, se for pelo motivo errado. Isso requer humildade, isso requer discernimento que vem do alto, que nós precisamos pedir para Deus. Então nós precisamos pedir discernimento, sabedoria de Deus até para nossas orações. E tem mais uma condição para nossas orações, que nós temos que entender aqui um pouco que eu falei sobre persistência. Outra condição para nossas orações é o tempo de Deus. Não é no nosso tempo que acontecem as coisas. Então, o processo que Deus está fazendo na minha vida, que eu estou permitindo através da minha oração, porque quando eu falo alguma coisa em oração, eu dou uma permissão, que Deus não impõe nada na nossa vida. Nós temos livre-arbítrio, então nós temos que dar permissão para receber as coisas de Deus. Aquele processo que eu estou permitindo que Deus faça na minha vida, às vezes demora muito. O tempo de Deus é o tempo que vai acontecer as coisas. Isso é uma condição para nossas orações. Entendermos que não vamos ter resposta, não vamos ter mudança, não vamos ver alguma
coisa diante das nossas orações se não for dentro do tempo de Deus. Amém? E a última coisa que eu queria, né, conversar rapidinho, né, dentro desse assunto é sobre a questão de orar juntos, porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada, inocente, mas equivocada, né, de que quando nós oramos em conjunto, isso fortalece o nosso pedido, de alguma forma. Que Deus vai nos ouvir mais. Que Deus é mais provável de responder a minha oração, dar uma resposta, fazer alguma coisa. Se eu orar com mais força, com mais pessoas, mais vozes, se eu oro mais alto, se eu pego na mão do meu irmão para fazer isso, dar um bônus saindo, um boost ainda. Não. Então por que nós oramos juntos? Desde que nós entendemos que a nossa oração não muda nada, não muda Deus, não muda a vontade de Deus, não muda o plano de Deus, porque não é suscetível. Então, da mesma forma, minha oração junto com outras pessoas também não vai. E se não vai, então não tem como fortalecer meu pedido de oração para ser mais provável de ser ouvido e respondido por Deus. Mais provável de acontecer alguma coisa. Mas, quando nós oramos com Deus, sim, é importante quando nós oramos com outras pessoas a Deus, quando nós compartilhamos em momentos de oração juntos com outras pessoas. Por quê? Primeiramente, relacionar com pessoas beneficia a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus não funciona sem outras pessoas, porque Deus é um Deus relacional. Então a base das coisas na nossa vida tem que ser relacionamento. Então não tem como termos um bom relacionamento com Deus sem termos bons relacionamentos com os nossos irmãos que são os filhos de Deus também. Ele quer estabelecer uma união, de sua família, de seus filhos aqui na terra. Isso é o reino de Deus. Então, sozinho não consigo. Então eu preciso me relacionar com outras pessoas para ter um relacionamento construído e desenvolvido com Deus. E Deus usa as pessoas na nossa vida, nós sabemos disso. E muitas vezes na oração, quando nós vemos, da mesma forma com o louvor e a adoração, quando nós vemos alguém orando, adorando de verdade, intensamente, e de coração, verdadeiramente, isso gera uma certa fé em nós, da mesma forma que testemunho que alguém dá de alguma coisa que Deus fez na vida dela, isso impacta na nossa fé. Então, Deus usa as outras pessoas para adorar na nossa frente, para falar na nossa frente, para testemunhar na nossa frente, para trabalhar em nós e gerar em nós mais fé. Então, a demonstração de fé das outras pessoas, quando nós oramos e quando nós oramos em conjunto, isso fortalece a nossa fé. E nossa fé é essencial para nosso relacionamento com Deus e para criarmos essa condição em oração para receber as coisas de Deus. Então, voltando, se nós precisamos, primeiro propósito de oração, precisamos de fé e um bom relacionamento com Deus. E nós precisamos desse primeiro propósito de oração para em seguida ouvir de Deus. Segundo propósito de oração, o terceiro propósito de oração que eu defini, de termos mudança, de criarmos uma condição para receber as coisas de Deus, para permitirmos a mudança na nossa vida.
E esses dois objetivos, propósitos de oração, eles requerem relacionamento com Deus e fé. E quando eu estou em comunhão, em conjunto com outras pessoas, orando, cultuando, adorando, minha relação com as outras pessoas fortalece meu relacionamento com Deus. E Deus usa a presença das outras pessoas e o seu agir na vida das outras pessoas para fortalecer a minha fé. Então, as duas coisas que eu preciso para meu relacionamento com Deus e para conseguir criar uma condição para receber Deus na minha vida e as coisas de Deus na minha vida, essas duas coisas são diretamente afetadas, impactadas, beneficiados pela comunhão com os irmãos, em oração, adoração, culto. Então nós entendemos por que é importante orar juntos, é importante orar sozinho, né? Como fala na Bíblia. Só você e Deus, mas é importante orar com os irmãos também, ter um momento de comunhão com os irmãos, de culto com os irmãos, que faz parte. Resumindo, eu coloquei assim. Às vezes fica um pouco confuso, mas vou falar devagar. Quando nós estamos em comunhão com os irmãos, em oração, adoração e tudo, nós criamos uma condição que favorece o nosso relacionamento com Deus e a nossa fé, que são fundamentais para conseguirmos cultivar a condição, a estrutura em nós, lembrando do barco e o cais, para receber de Deus, para receber a mudança de Deus na nossa vida, a transformação, a revelação. A condição que nós temos para receber as coisas de Deus na nossa vida depende diretamente das nossas atitudes, do nosso comportamento, nossa interação, relacionamento com as pessoas e das nossas orações. O tempo que nós dedicamos para conversar com Deus, para orar a Deus, para estarmos na presença de Deus, intimidade, sinceridade, humildade e simplicidade. Amém? E nós precisamos sermos mudados para fazermos mudanças. Então é um exemplo, né, que eu uso. Se o nosso pedido de oração é que Deus me use na vida de alguém para evangelizar alguém, como exemplo, na verdade, quando eu estou fazendo essas orações, eu estou começando a cultivar, criar uma condição em mim para receber a mudança que eu preciso para poder depois ser a mudança na vida daquela pessoa. Tudo começa em mim. Deus tem que me transformar para transformar a outra pessoa através da minha vida. Não dá para pular alguma etapa do processo. Amém? Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio, às vezes um pouco bagunçado, às vezes é um pouco, muitas coisas, né? Uma coisa indo para a outra, né? Uma linha de raciocínio, de pensamento, mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Eu espero que Deus tenha falado com vocês através dessa palavra. Eu espero que vocês tenham tido algum entendimento melhor agora, se não tiveram já, da importância, da essência de oração na nossa vida e o porquê de orar e o que é tão importante para entendermos que o agir de Deus na nossa vida não depende do tanto que nós pedimos para Ele agir, mas depende do tanto que nós permitimos
o agir de Deus na nossa vida através da condição que nós criamos em oração, em adoração e em relacionamento com Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi, Senhor, colocado no meu coração. Senhor, esse entendimento que foi revelado a mim, Senhor, que eu espero, Senhor, eu peço sinceramente que tenha sido, Senhor, compartilhado com o coração, Senhor, de cada um assistindo esse culto de forma compreensível, Senhor, de forma simples, de forma, Senhor, reveladora. Senhor, agora que foi, Senhor, plantado, semeado, Senhor, essa revelação, esse entendimento, Senhor, eu oro, eu peço, Senhor, que seja multiplicado na vida de cada um, Senhor, assistindo a esse culto e na minha vida também. Senhor, que através da sua palavra que foi dado, Senhor, revelado, compartilhado essa manhã, Senhor, que nós possamos, Senhor, crescer mais e mais, Senhor, em nosso relacionamento com o Senhor, em nossa fé. Senhor, que através desse novo entendimento, essa nova revelação, Senhor, que nós possamos cultivar melhor uma condição na nossa vida para receber tudo que o Senhor tem para a nossa vida. A sua verdade, o seu amor, as suas promessas, Senhor, os teus planos, as suas vontades, Senhor, estabelecimento do seu reino na nossa vida. Senhor, então, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Senhor, nós entregamos toda expectativa, Senhor, todo plano, toda vontade, todo desejo, Senhor, e nós convidamos que o Senhor age diante disso, que o Senhor coloque no nosso coração os Teus planos, os Teus caminhos, os Teus desejos, as Tuas vontades, as Tuas expectativas. Senhor, que a partir deste momento nós possamos começar a nos alinhar mais ainda com os Teus caminhos que foram preparados para nós. Que nós possamos começar a andar um pouco mais alinhado com as Tuas vontades para a nossa vida. Senhor, que a cada dia mais a Sua vontade seja realizada na nossa vida. Senhor, que nós tenhamos sabedoria, sensibilidade, discernimento e humildade, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, que assim nós tenhamos uma condição, Senhor, bem como o porto que permite, Senhor, atracamento do barco transportador, Senhor, que nós sejamos, Senhor, equipados com a estrutura, com condição, com porto, com cais para receber tudo que o Senhor está pronto a nos dar, pronto a nos conceder, querendo conceder na nossa vida. Senhor, então, em nome de Jesus, nós agradecemos por este culto, nós agradecemos por esta palavra, Senhor, e nós oramos em Seu santo nome. Amém. Amém. Graças a Deus pela vida do nosso amado irmão Hamish, que apesar de ser ainda tão jovem, já tem uma experiência tão grande com o nosso Senhor e com o Espírito Santo. Louvado seja, Hamish, o nome do Senhor, por ter te usado poderosamente no nosso meio, para trazer uma palavra que traz consolo, conforto e alegria para os nossos corações. Deus te abençoe, Hamish. Deus prospere toda boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos passar aos nossos avisos corriqueiros, que às vezes são um pouco entediantes,
mas que são necessários e muito importantes. Quero lembrar os irmãos mais uma vez que a igreja é sustentada pelo Senhor, mas o Senhor usa os dízimos e as ofertas do seu povo para sustentar a sua igreja. Portanto, meus irmãos, é muito importante que os irmãos continuem sendo fiéis nos dízimos das ofertas. Aqueles que têm sido fiéis, que continuem sendo fiéis. E que aqueles que não têm sido fiéis, que o Senhor coloque no coração deles o desejo e a necessidade que a igreja tem de receber os dízimos e as ofertas de vocês. Amém? Que o Senhor os abençoe também a todos vocês que não têm sido fiéis também, em nome de Jesus. Amém? Lembrando mais uma vez que o número da nossa conta é 7870, agência 29181, Igreja Cristã Sal da Terra Martins, Banco do Brasil. Irmãos, eu quero lembrá-los também da campanha de 52 semanas de oração que o Ministério Sal da Terra começou já há bastante tempo, orando pelos povos do mundo que ainda não foram alcançados, orando pela plantação de uma igreja Sal da Terra em todas as capitais do Brasil que ainda não têm uma igreja Sal da Terra, e orando também por todos os missionários, por todos aqueles que estão por todo o mundo, colocando em risco a própria vida e até dos seus familiares para pregar o Evangelho. Que os irmãos se lembrem de orar por essas causas. Que os irmãos se lembrem também de orar por aquelas causas que todos os dias a Tina, a nossa irmã Tina, tem postado no nosso grupo, por todas aquelas causas. Pelas viúvas, pelos enfermos, pelas pessoas que estão enfermas dentro de casa, enfermas pelo medo, enfermas pela opressão do pecado e também pela opressão que essa pandemia tem causado. Que os irmãos orem para que o Senhor tenha misericórdia de nós e, em nome de Jesus, abrevie esses dias de sofrimento. Amém? Que os irmãos também se lembrem de estar orando uns pelos outros, de estar entrando em contato uns com os outros, estar compartilhando a palavra uns com os outros. Como a nossa irmã Márcia disse, eu sempre repito, nós estamos em isolamento, mas nós não estamos solitários. Isolamento não significa solidão. Nós podemos perfeitamente compartilharmos uns com os outros através das redes sociais. Amém? Então vamos, de certa forma, encerrar o nosso culto de hoje, porque o culto jamais se encerra, né? Mas da manhã de hoje agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo por esse culto abençoado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por cada palavra que foi trazida aqui. Eu te louvo, Senhor, por cada louvor que foi trazido aqui. Eu te louvo por todas as orações que foram elevadas diante do Senhor. Na certeza que teu Espírito Santo conduziu todas essas orações ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pelo teu Espírito Santo, que nos assistiu durante todo esse culto, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Eu te louvo, Senhor, por cada família, por cada pessoa, por cada irmão que dispôs o seu coração para estar agora diante de um aparelho eletrônico, seja uma TV, seja um celular, seja um computador, para estarem participando juntamente conosco desse culto. Eu abençoo a vida de cada um desses e daqueles que ainda vão participar desse culto em um horário alternativo. Te peço mais uma vez, Senhor, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja com a vida de cada um de nós. E que nós tenhamos uma semana abençoada, cheios da tua presença, cheios da tua unção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.